todos. Esse é o fundamento e o ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós vemos tudo aquilo que está nos evangelhos, e que se nós pegarmos um pequeno parágrafo, como eu disse, ficaríamos horas e horas e horas falando sobre isso. Nós devemos de pensar naquilo que ele disse, amar ao próximo como a si mesmo, ou seja, desejar ao próximo aquilo que nós gostaríamos que ele desejasse para nós. Tem um dos nossos irmãos que não está presente aqui, mas ele sempre comenta que essa é a lei de ouro do mundo, e somente essa seria suficiente para abolir o resto tudo. Ou seja, se nós conseguíssemos colocar em prática isso, desejarmos para aquele nosso vizinho, para aquele nosso amigo, para aquele nosso colega de trabalho, aquilo que nós gostaríamos que eles também desejassem para nós, não precisava mais nada, o mundo seria outro, Por isso que o professor diz, que se a verdadeira doutrina do Cristo não tivesse sido retirada do mundo, o mundo seria outro, porque desapareceria o egoísmo individual e o egoísmo coletivo, resultado de tantas frustrações, Ou seja, não teria mais no trânsito aquele que quer passar na frente simplesmente por achar que ele merece, ou porque ele tem direito àquela vantagem que o outro não tem. Então, meus irmãos, pela graça de Deus, eu agradeço muito essa oportunidade. Peço desculpa por não trouxe nada preparado. Então eu pedi, quando sentei ali atrás do Fernando, eu fiz uma breve oração pedindo: Deus, me dê as palavras adequadas para o crescimento e o entendimento espiritual de todos que estão aqui presentes, e não só daqueles que estão aqui presentes, mas todos aqueles que por uma razão ou outra estão em algum determinado local, pensando no bem comum, porque todos esses são irmãos, Porque aquele que procura colocar os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, ele é o nosso irmão. Ele está ali do nosso lado, ele está talvez no nosso trabalho, e às vezes a gente não se dá conta, Esse mundo está tão apressado que a gente não tem mais tempo diríamos assim, de pensar nas coisas espirituais. Para finalizar, aquilo que o professor comenta, E isso ele falou no século passado, Imagina com todas essas evoluções que nós temos agora de tecnologia, Que ele disse: a humanidade evoluiu tremendamente nas questões materiais, Mas nas questões espirituais ainda nós estamos na idade da pedra. Por quê? Porque nós só nos preocupamos, ou a grande maioria só se preocupa nas questões materiais. Eu posso, eu tenho. E nas questões espirituais, que é o mais importante, que é aquilo que nos tira de toda essa, diríamos assim, essa frustração e essa angústia que o mundo tem, a gente não se dá conta que o remédio está aí, na busca do entendimento do Cristo que existe em cada um de nós, que às vezes nós não nos damos conta, mas ele está adormecido ali. E quando nos lembramos, e quando temos a oportunidade de termos um ato de bondade, um ato de generosidade, é o Cristo que está fazendo aquele ato em cada um de nós, ou seja, ele é que nos conduz. Então, irmãos, pela graça de Deus, eu agradeço a oportunidade, e que Deus esteja conosco por todos os dias, que nos dê mais oportunidade de nos reunirmos, de discutirmos, de conversarmos e de crescermos espiritualmente, conversando e falando com todos os irmãos. Obrigado. Nosso irmão Patrício de Palmitim. Um Deus esteja conosco a todos e a todas. Em primeiro lugar, eu quero agradecer por esta grande oportunidade deste dia de hoje, de poder estar aqui entre todos vós, procurando fazer a minha parte, porque depois que nós ouvimos todos
os irmãos que usaram da palavra, dá para nós entender que cada um de nós tem uma parte a fazer para que essa obra cresça e se multiplique. Porque esta obra, prezados ouvintes, foi entregue em nossas mãos. E, em primeiro lugar, nós devemos zelar por ela e fazer ela crescer e se multiplicar dentro da vontade de Deus. Eu estou aqui neste momento assumindo uma grande responsabilidade, principalmente perante Deus e perante a todos os irmãos e irmãs que aqui estão, representando a comunidade da linha Professor Ugarte de Palmitim. Irmãos esses que fazem parte do Templo Professor Ugarte, da linha Professor Ugarte no município de Palmitim. Também temos irmãos e irmãs aqui presentes que fazem parte desse templo do município de Vista Gaúcha, município de Pinheirinho do Vale e, por que não dizer, mesmo daqui deste município, de município de Portão e de município de Cachoeirinha. É para mim uma grande responsabilidade, não só diante dos senhores, mas diante de Deus. Mas eu quero dizer que com muita fé e com muita coragem dada por Deus, eu aqui estou, porque sou prezados irmãos, daqueles 604 pessoas que professor Ugarte levou para Palmitinho, ou melhormente dito na época, Palmeira das Missões. Eu via quando o orador que me antecedeu falou que ele tinha, me parece, 4 anos de idade. E eu quero dizer para os senhores que quando o professor Ugarte levou esses irmãos para Palmitinho, ou seja, para Palmeira das Missões, eu tinha 3 anos de idade. Graças a Deus eu dou neste momento que desde pequeno eu acompanhei esta grande obra de professor Ugarte, e diz ali 80 anos de história. São 80 anos de história, mas são 80 anos de trabalho, são 80 anos de dedicação e 80 anos de fé, 80 anos de muitas boas obras praticadas, prezados irmãos. Que se talvez essas tantas boas obras não tivessem sido praticadas, essa obra não teria evoluído como ela evoluiu. Então disse, primeiro ou segundo irmão que usou da palavra, falou naquele tempo que essa doutrina passou por um esquecimento, por longos anos. Mas como Deus é Pai, e Pai de misericórdia, Ele enviou em nossos dias este grande anjo, professor Ugarte. Dizia ele, ou está escrito no Evangelho, que Cristo disse que ele teria que ir, porque se ele fosse, ele enviaria um novo Consolador. E esse Consolador, prezados irmãos, todos nós conhecemos, esse Consolador esteve, está e poderá estar entre nós todas as vezes que nós invocar e pedir a Ele. Então isto é muito importante para todos nós, prezados irmãos.
E é por isso que cada um de nós devemos fazer a nossa parte. Disse o irmão que me antecedeu aqui, que ele foi pego de surpresa. Mas eu gostaria de dizer a esse irmão que é mais uma maneira de nós ser provados. Porque se ele foi pego de surpresa, porque assim precisaria ser, mas mesmo assim, de surpresa, ele não deixou de fazer a sua parte, fazendo com que essa obra fosse conhecida por todos na face da terra. Então, prezados irmãos, eu quero aqui, nesse momento, agradecer, não me alongando muito, mas deixo aqui o meu abraço, a minha satisfação, e eu tenho a certeza que essa data, o qual eu agradeço a todos os patrocinadores, vamos assim dizer, deste evento, que vai ser lembrado por vários anos, prezados irmãos. Isso aqui vai ficar na história de todos aqueles cristãos que realmente acreditam e têm fé em professor Ugarte. Meu muito obrigado. E que Deus esteja conosco, agora e para sempre. Amém. E principalmente, irmãos, nós falávamos sobre os fundamentos da doutrina, mas de nada adiantarão os fundamentos se não estiverem colocados em prática. Então, estes irmãos nos falaram e nos orientaram dentro da sua experiência sobre a prática da doutrina. Graças a Deus por isso, e principalmente por termos tido os irmãos aqui representando o grau máximo que todos nós podemos chegar, que é o grau de irmão. Todos, pela vontade de Deus, na doutrina da obediência a Deus, alcançamos o grau de irmão. E dentro disso, estamos sempre dispostos e prontos para orientarmos, para sermos orientados e para ouvirmos esta mensagem. Obrigado, irmãos. Agora, pela vontade de Deus, chamamos o coral da comunidade de São Leopoldo, grupo dos Mensageiros da Paz. Enquanto ela estiver aqui, ainda haverá um amor. Com ela eu estou feliz. Comunidade de São Leopoldo,
nome bastante forte, não? Uma missão também, então, graças a Deus por isso. Para darmos continuidade ao evento, chamamos o nosso irmão Gervásio Santana, representando as comunidades de Portão e Cachoeirinha. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, vendo tanta gente assim reunida, só nos resta dar graças a Deus, porque não tem outra coisa, é graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Deus sabe o esforço que cada um dos irmãos aqui presentes fez para estar aqui hoje. Alguns vieram de longe, do litoral, do interior do estado, outros vieram e fizeram quase 500 quilômetros para estar aqui, alguns vieram de perto, e eu dou graças a Deus por cada um dos irmãos e irmãs, visitantes, simpatizantes que aqui estão, porque Deus sabe o esforço que cada um fez para aqui estar. Deus sabe o seu esforço, o quanto que você fez para estar aqui. Deus sabe que tem gente aqui que enterrou familiar essa semana e fez um esforço e está aqui para compartilhar conosco esse momento. Então eu dou graças a Deus por esse momento especial de congraçamento de todas as comunidades aqui presentes, desse sentimento de união, desse sentimento de compartilhar a mesma doutrina. E a gente se cumprimenta como se já nos conhecêssemos, mesmo não nos conhecendo, como se nos conhecêssemos há muito tempo. Dou graças a Deus por tudo, pela organização desse evento que há mais de 6 meses tem se reunido incansavelmente para que esse evento hoje pudesse se tornar realidade. E a cada um de vocês que, ouvindo o nosso apelo, o apelo de uma voz superiora, está aqui hoje para compartilhar conosco. Irmãos e irmãs em Cristo, das mais diversas comunidades primitivas aqui presentes, senhoras e senhores, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo ilumine a todos nós. A história da filosofia, da religião e da ciência, e mais recentemente os grandes debates sobre espiritualidade, tem frequentemente abordado um tema polêmico: o livre-arbítrio, que, segundo o dicionário, é a capacidade racional que teria o homem de agir ou deixar de agir unicamente de acordo com a sua própria vontade, isenta de qualquer condicionamento, motivo ou causa determinante. Ao falar sobre esse importante tema, não adentrarei na esfera da liberdade civil que devem possuir todos os cidadãos inseridos nas sociedades democráticas, direito este assegurado nas constituições de diversos países. Também não esmiuçarei a relação existente entre 2 ou mais pessoas enquanto indivíduos inseridos em uma sociedade justa e igualitária, ditada por regras morais e costumes, embora esta liberdade também possa ser questionada. Segundo os defensores do livre-arbítrio, o homem é livre e age unicamente por sua própria vontade. Os exemplos a seguir, dentre muitos outros, seriam determinados exclusivamente pelo homem. Vamos a alguns exemplos. Quando ele beija ou não uma garota, quando ele se casa ou não com ela, quando ele tem ou não filhos com ela, quando ele muda de cidade, quando faz este ou aquele curso, quando ele trabalha nesta ou naquela profissão, quando ele se torna honesto e piedoso, ou até mesmo quando se envereda pelo crime, tornando-se o pior dos malfeitores. Assim, a maioria dos homens pensa ser livre e pensa ter liberdade, ou porque se considera independente de Deus, ou porque considera que Deus, ao criar o homem, teria dado a ele capacidade de fazer suas próprias escolhas e assim nortear suas ações por sua própria cabeça. Mas nem tudo é tão simples quanto parece. À medida que vamos investigando e analisando esta questão com mais profundidade,
vemos que essa questão vai se tornando cada vez mais ampla e complexa. Se o homem possuísse vontade livre para fazer o que ele bem entendesse, por acaso poderia esse mesmo homem escolher não mais dormir ou não mais se alimentar, sendo que essas duas necessidades são orgânicas? Ou talvez poderia esse homem sair caminhando, bater os braços e levantar voo, simplesmente porque sua vontade o faz desejar voar? Poderia esse homem talvez respirar embaixo d'água, simplesmente por sua vontade de querer ser peixe, por uma vontade de querer ser peixe, sem morrer afogado? Ou ainda poderia esse homem desprezar a lei da gravidade, o espaço, o tempo e outras leis do universo físico? Ora, somos forçados a admitir que, mesmo que queira, o homem não consegue fazer tudo aquilo que deseja. Assim, as escolhas à disposição do homem são determinadas por variáveis dadas anteriormente, ou internas ou externas, e expressamente dentro de um campo limitado de ação. Assim, aos poucos, o conceito de livre-arbítrio do homem vai demonstrando dificuldades em subsistir, porque tem inúmeras limitações. Mas por que então o homem insiste em pensar que tem livre-arbítrio? Porque desde o princípio do mundo, o homem se apoia nessa ideia de liberdade que nos foi transmitida de geração em geração, e aceita esta ideia sem questionar, porque o ser humano é tradicionalmente acomodado por natureza, e tudo aquilo que o faz pensar ou mover-se de sua zona de conforto traz perturbação e inquietação. O maior argumento contra a ideia de livre-arbítrio vem da própria Bíblia. Jesus, o Cristo, nunca se declarou livre, nunca declarou fazer nada por sua própria vontade. Ao contrário, ele sempre se declarou seguidor e cumpridor da vontade do Pai Celeste. Aqui neste ponto eu peço licença para todas as consciências para ir um pouco mais profundamente nessa questão e fazer um exercício de transcendentalidade. E assim olhar para a relação existente entre Criador e criatura, presumindo, como requisito prévio desta análise, a existência de um poder que rege todo o universo, o qual nós chamamos Deus. O supremo amor, que já foi relatado aqui pelos irmãos que me antecederam, citado lá no Evangelho de João, capítulo 3, verso 16, que diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esta força que rege todo o universo, esse poder que nós denominamos Deus, além da onipresença, deve necessariamente possuir os atributos da onipotência e da onisciência. E sendo Deus onipotente, ele tem poder sobre todo o universo que ele mesmo criou. Absolutamente tudo está dentro do seu poder, do alcance do seu poder. Ora, somando 1 mais 1 dá 2. Se tudo está subordinado ao poder de Deus, como poderia algo ou alguém estar livre desse poder? Se o homem possuísse livre arbítrio, o homem estaria fora dos domínios e do alcance do poder de Deus. Ou seja, o homem estaria livre de Deus. Só que esta ideia, se fosse verdadeira, traria um grande problema de lógica, pois tornaria sem sentido
a própria ideia da onipotência de Deus, ou seja, chegaríamos ao absurdo de entender Deus como não sendo Deus. E este raciocínio nos leva a outro. Sendo Deus onisciente, Ele necessariamente sabe tudo o que vai acontecer. Meu irmão, minha irmã, tudo mesmo. Ele sabe de antemão, antes que o homem faça aquelas escolhas do seu suposto livre-arbítrio, Ele sabe de antemão se o homem vai trilhar em sua existência o caminho do bem ou o caminho do mal. Assim, por óbvio, a onisciência de Deus faz desmoronar ainda mais a ideia de livre-arbítrio do homem. No livro do profeta Jeremias, capítulo 10, verso 23, lemos: Eu sei, ó Senhor, que não é do homem o seu caminho, nem do homem que caminha o dirigir os seus passos. Mas então, quem é que caminha os passos do homem? Quem é que dirige os passos do homem? Claramente vemos que o homem não é e nem pode ser livre de Deus. Ou seja, a ordem natural é o homem estar obrigatoriamente subordinado a Deus. O livre-arbítrio do homem, tão insistentemente ensinado e defendido, torna-se lógica e racionalmente insustentável. A ideia de liberdade que o homem julga ter, mesmo as escolhas que o homem julga fazer ao longo de sua vida, e que parece terem sido motivadas por sua própria vontade, na verdade são meramente aparentes, meramente relativas. Ou seja, se o homem escolhe, e enquadra aqui todas as escolhas que nós porventura pensemos fazer materialmente encarnados, o homem escolhe exatamente aquilo que deveria ter escolhido. Seus atos ocorrem em harmonia com a força de outras causas, internas ou externas. E agora o maior impacto. Sendo Deus onipotente, onisciente e onipresente, Deus é o único que pode, de fato, o único que pode ter livre-arbítrio. Deus é Ele próprio a suprema liberdade, a liberdade absoluta. O homem, ao contrário, não é e nem pode ser livre. O homem é prisioneiro de um conjunto de variáveis, isto é, indo a um extremo ainda mais profundo, o homem é mais do que prisioneiro. O homem espiritualmente nasceu para ser servo, nasceu para ser escravo de Jesus o Cristo. Mas, Gervásio, como isso é possível? Em diversas cartas enviadas à igreja cristã primitiva, o apóstolo Paulo declara efusivamente ser servo de Cristo. O texto da epístola aos Romanos, capítulo 1, verso 1, inicia dizendo: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Quando Paulo escreve servo de Jesus Cristo, nós precisamos olhar o texto para saber que servo, no grego, o texto foi escrito por Paulo em grego, no grego, servo é doulos, e significa literalmente escravo. Paulo, consciente das verdades do Evangelho que recebeu diretamente de Cristo, no aspecto de luz a caminho de Damasco, logo percebeu que precisaria anular a sua própria vontade, anular o seu próprio eu, para seguir uma vontade superior à vontade de Deus. O apóstolo dos gentios compreendeu pela graça que deveria subordinar-se completamente à vontade do seu Senhor, que tornar-se escravo de Cristo não é uma sujeição humilhante ou degradante. Devemos entender, todos nós,
que quanto mais nós somos servos de Cristo, mais nos aproximamos da verdadeira liberdade, a liberdade perfeita, a qual reside unicamente em Deus. Paulo de Tarso olhou para trás, deixou para trás a sua ilusória liberdade humana e a capacidade de fazer escolhas por sua própria vontade. Tornou-se para sempre um escravo, uma possessão, uma posse de Cristo. Ele próprio escreveria na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, verso 20, que Cristo nos resgatou na cruz e pagou por nós um alto preço, explicando que tinha sido comprado pelo sangue de Cristo e que, como tal, reconhecia que pertencia ao seu Senhor. Nós encontraremos no mundo muitas pessoas que consideram ter livre-arbítrio, que consideram ter liberdade para fazer o que bem entendem. Estes são espíritos que poderíamos enquadrar na lei espiritual de liberdade, mas mesmo estes, em última análise, embora de forma inconsciente, também estão completamente subordinados à vontade de Deus. O que é quem dirige os passos do homem, que é quem ordena todas as coisas no universo visível e invisível. A seu tempo, todos estes também despertarão a fagulha crística do entendimento de que a liberdade humana e a vontade humana nada valem diante de um plano superior. João, no capítulo 17, verso 16, diz que, tal como Cristo, do mundo não somos. Logo, embora estejamos encarnados no mundo físico, precisamos vencer o mundo físico. Dizendo de outra forma, precisamos transcender o mundo. Se nós já acordamos para as boas novas do reino, se nós já fomos chamados e comissionados para fazer parte do corpo de Cristo, nós precisamos compreender que aquilo que muitos chamam de livre-arbítrio, para nós já não existe mais. Não passa de uma simples ideia relativa e existe apenas em aparência, na consciência daqueles que ainda não tiveram os olhos e os ouvidos espirituais abertos pelo Altíssimo. É como as sombras relatadas por Platão na alegoria da caverna. Num primeiro estágio, as sombras parecem ter tangibilidade, parecem reais, parece que dá para tocar nelas. Num segundo momento, porém, percebe-se que as sombras nada mais são do que meras imagens de um outro iluminado e melhor mundo que transcende em muito aquelas sombras lá dentro da caverna. O Evangelho de Lucas, capítulo 9, verso 23, é claro ao ensinar que devemos negar a nós mesmos, anulando a nossa própria vontade, tomar a cada dia a nossa cruz, como já foi dito pelos irmãos que me antecederam, e seguir a Cristo. Esta é a grande missão que temos todos nós, homens e mulheres, jovens e idosos, seguir a Cristo, propagar o seu Evangelho a toda a gente, a todas as nações. E como servos ou escravos, só podemos pertencer ao Senhor Jesus, o Cristo, que é o maior de todos os enviados divinos, nome que é sobre todo nome, para que habite em nós a sua mente, a mente de Cristo, tendo em vista que Ele próprio dissera no Evangelho de João, capítulo 14, verso 6, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Nesta ocasião em que celebramos como igreja os 80 anos das comunidades cristãs primitivas, da igreja cristã primitiva, saudamos o trabalho que foi iniciado em 1937 pelo professor Júlio Gart Ugart, e reconhecemos também o esforço de todos aqueles que trabalharam para que chegássemos até aqui e para que estivéssemos hoje em 17 municípios,
e pregássemos a doutrina da obediência a Deus em pelo menos 24 locais diferentes. Todos são importantes na restauração do primitivo culto cristão e no ensino da doutrina da obediência a Deus, e são igualmente importantes na consolidação da nossa história. Moldemos a nossa vida, nossas ações, nossos pensamentos a partir dos exemplos dos apóstolos e primitivos discípulos, os quais tinham como único projeto obedecer a Deus, observar os mandamentos e estatutos e levar adiante as boas novas do reino de Deus a todos aqueles a